Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Vamos refletir na palavra de Deus que está registrada em Gálatas capítulo 3, versículo 11. Antes de prosseguir, eu quero te avisar, se você ainda não sabe, eu tenho um canal lá no WhatsApp. O link está aí fixado na descrição do vídeo e também nos comentários. Se você me seguir por lá, você não vai perder nada que posto por aqui. Vai receber todos os dias versículos bíblicos para a sua edificação e sempre que tenho condições eu posto por lá pequenos devocionais em texto para a sua meditação. Então vamos para a nossa reflexão de hoje. Gálatas capítulo 3, versículo 11, está escrito o seguinte: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo estava falando para os cristãos que estavam com dificuldade de continuar na sua vida cristã de forma independente da lei de Moisés. Nós sabemos muito bem que o povo de Deus foi conduzido por muitos séculos pela lei de Moisés, mas a própria lei já prometia uma mudança na lei, prometia um novo Salvador, e a partir daí as pessoas passariam a viver por meio da graça, por meio da fé em Jesus Cristo, e não pela lei, conforme eles viviam antes. Inclusive, na lei de Moisés dizia, olho por olho, dente por dente. Se fosse encontrado no pecado, tinha que ser, dependendo do tipo de pecado, a pessoa era executada, perdia a sua vida. Os pecados que as pessoas cometiam, elas tinham que pegar animais e levar no templo para o sacerdote sacrificar para que o pecado delas fosse perdoado. A partir de quando viesse Jesus Cristo, esse sistema mudaria. Seria pela graça e não pelas obras. Não precisaria mais da obra do sacrifício, de degolar um cordeiro, um carneiro, um bode, para perdoar o pecado das pessoas da nação. Não. Basta apenas, através de Jesus Cristo, nos dirigir a Deus e confessar a Ele os nossos pecados, conforme está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o povo vivia de acordo com a lei, de acordo com as obras, seguindo ritos, seguindo regras, rituais, praticando várias e muitas coisas que a lei exigia. A partir daí, de quando veio Jesus Cristo, não foi mais necessário essas coisas, porém, nem todos entenderam isso. Então, os cristãos que haviam sido salvos, estavam crendo no Senhor, seguindo a vida cristã na presença de Deus, cheios de alegria, estavam sendo perseguidos, pressionados, influenciados e até mesmo ficando confundidos com os ensinos daqueles que o apóstolo Paulo chamava de judaizantes, querendo lançar as leis judaicas, as leis de Moisés sobre Cristo. Mas Deus, ele disse algo que inclusive está escrito lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Está escrito assim: mas o meu justo viverá pela fé. E aqui em Gálatas, o apóstolo Paulo está falando, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Ou seja, nós, eu e você, somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Deus não nos considera justos por causa de nossas obras, porque você pratica o bem, porque você faz obras de caridade, porque você lê a Bíblia, porque você frequenta a igreja, porque você perdoa as pessoas, porque você faz oração. Não, essas obras você faz elas porque você é salvo, porque você tem o Espírito Santo, porque você é um filho, uma filha de Deus, porque você é um justo de Deus e tem fé em Deus. Essas obras que nós vivemos e praticamos hoje, elas são consequências, algo natural, assim como a natureza de uma árvore é que no tempo certo ela venha dar suas flores e consequentemente os seus frutos, assim é na vida do cristão. No tempo certo nós também produzimos bons frutos, conforme Jesus Cristo falou que a boa árvore produz bons frutos e não pode uma boa árvore produzir maus frutos, e o contrário também é verdade, não pode uma árvore má produzir bons frutos. Então nós fazemos as boas obras não para sermos justificados, para sermos considerados por Deus justos. É o contrário.
Nós fazemos boas obras porque nós somos justos. E o apóstolo Paulo está falando um pouco sobre isso aqui nesse versículo. Gálatas 3, versículo 11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. E ele continua, pois o justo viverá pela fé. Aqui ele está dizendo a mesma coisa que está dizendo lá naquele versículo que eu mencionei anteriormente. Lá em Hebreus 10:38 está escrito, mas o meu justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo escreveu também isso aqui em sua carta aos Gálatas, pois o justo viverá pela fé. Portanto, meu irmão e minha irmã, você precisa ter fé em Deus para você ser considerado uma pessoa justa. Você não precisa de pegar um jugo desigual dos homens, pegar aquele fardo pesado, conforme Jesus Cristo falou, que os fariseus, os escribas, os homens da lei, do templo, eles tinham fardos pesados e lançavam esses fardos nos ombros dos homens e nem eles mesmos conseguiam carregar esse fardo. Esse fardo aí, essa palavra fardo, é para representar o peso da lei, o alto nível de cobrança da lei. Então nós não devemos estar debaixo de um jugo pesado, de um fardo pesado, cheio de cobranças, fazer as coisas para mostrar para os outros, fazer as coisas sem ter capacidade, sem ter condições. Não, nós precisamos ser quem nós somos, crendo em Deus, fazendo aquilo de acordo com o que nós conseguimos fazer, de acordo com a nossa capacidade, fazendo as coisas de acordo com a nossa capacidade, segundo aquilo que Deus tem para nós. E a partir do momento que nós verdadeiramente cremos em Deus, cremos na sua palavra, cremos no Senhor Jesus Cristo, nós vamos vivendo dia após dia, praticando a justiça, agradando a Deus. Aos olhos de Deus, ser justo é crer nele e viver da maneira que lhe agrada. Praticar a justiça é fazer o bem, é obedecer a palavra de Deus, é crer no Senhor Jesus Cristo, é fazer a vontade de Deus. E para viver dessa forma é necessário crer em Deus, é necessário ter fé em Deus. E assim nós vamos vivendo. E isso aí não fica só nessa vida terrena. Nós vamos viver pela fé, viver futuramente, após a nossa ressurreição. Nós temos uma promessa de estar por toda a eternidade com Deus. Isso aí é apenas para os justos. Não é para qualquer um que crê, porque muitas pessoas acreditam em Deus, acreditam na palavra, acreditam em Jesus Cristo, mas não vivem a palavra, não obedecem ao Senhor, não amam a Deus, não buscam a Deus, não têm comunhão com Deus. Portanto, a promessa não é para todos, porque nem todos creem, mas aqueles que creem têm fé no Senhor Jesus Cristo, vivem a vontade de Deus, andam em comunhão com Deus e com o seu Espírito Santo, praticam boas obras, obras de justiça, são considerados por Deus como justos e têm promessa de vida eterna. E a vida está em Cristo, seja nessa vida, nesse tempo presente, seja na eternidade. Viver é estar em Cristo, viver é crer em Cristo, se alegrar em Cristo, ter comunhão com Cristo, viver segundo a vontade de Cristo, que é a mesma coisa de viver segundo a vontade de Deus. Se você está achando a sua vida sem graça, sem sal, sem tempero, desanimado, triste, frustrado, as coisas estão perdendo a graça, está sem expectativas, volte os seus olhos, a sua mente, o seu coração, as suas intenções, os seus propósitos, pensamentos, emoções, tudo para Deus, tudo para a pessoa de Jesus Cristo, pois o Espírito Santo vai te ajudar e através da Bíblia, da palavra de Deus, que é a verdade, que te concede poder, te concede vida, restauração, libertação, te dá ânimo, força e coragem, através disso aí você vai experimentar a vida que há em Deus. Muitas pessoas estão vivendo nesse mundo, mas vivendo só fisicamente. Nós estamos vendo elas com nossos olhos físicos, mas espiritualmente elas estão mortas. Para você ter vida, você precisa estar em Cristo, ter Cristo e estar em Cristo. E isso é pela
fé. Então, o justo viverá pela fé. Viva com Cristo, viva em Cristo e viva para Cristo. Creia em Deus e você terá vida plena nessa terra e terá vida eterna na presença do nosso Deus. Então nós ficamos por aqui com essa reflexão de hoje. Se você gostou desse vídeo, eu te peço deixe o seu like, fique à vontade para deixar os seus comentários e compartilhe com aquela pessoa que está precisando de ouvir a palavra de Deus. E eu quero te dizer também que aqui no canal, de segunda a sexta-feira, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite, nós oramos juntos e meditamos na palavra de Deus. Então, muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.